A gente fez outro dia o vídeo sobre moda e superstições, estilistas muito supersticiosos. Hoje a gente vai falar sobre a relação do tarô e a moda. Hoje eu quero falar também do tarô, que é um baralho, né? É um oráculo, né, Jaque? Isso. E no Dior ele teve muita força, muita importância. E, inclusive, assim, desde que a Maria Grácia Curie assumiu a marca, ela sempre usa esses elementos do tarô, da astrologia, da sorte nas coleções, né? Eu acho que, assim, até o ápice foi esse ano, no verão 2021, quando ela fez aquela coleção de alta costura Maravilhosa. maravilhosa, Tonteante. interpretando as cartas do tarô. Fizemos um vídeo, assistam no meu canal no YouTube. Mas ela fez várias. Então, por exemplo, ela fez uma inspirada nas obras da Niki de Saint-Phal, uma obra específica que chama Jardin du Tarot, que é o Jardim do Tarô, né? Que foi o verão 2018. Em 2017, ela fez também uma outra coleção inspirada também com bordados e pinturas feitas à mão com as cartas do tarô. Tudo muito lindo, muito forte, Total, né? total. E daí, por exemplo, na Gucci, a Gucci também fez uma coleção toda inspirada no tarô. O Alessandro Michele chamou uma artista, jovem artista, a Jade Fish, ela que pintou as cartas todas que apareceram na coleção, que foi do verão 2017. O Pucci, na época do Peter Dundas, também fez, foi o inverno 2015, 2016. A Donatella Versace já fez também, na Atelier Versace, ou seja, na alta costura, em 2012. Aqui muita gente fez tarô, a Adriana Barra fez tarô, um monte de gente. Total, total. Eu tenho um vestido da Adriana Barra todo de constelações e tal, porque eu fiz uma vez um evento lá, e quando eu vi esse vestido, eu vesti para o evento e eu falei, meu, esse vestido é meu e tal. Mas o tarô, ele veio com muita força, e eu acho que esse desfile que a gente até fez o vídeo da Dior, ele quebrou qualquer tipo de resistência, né? Porque quando o Dior aparece com um desfile desse, com aqueles arcanos todos que a gente conversou, quebrou qualquer tipo de preconceito, não? Nossa, foi demais, demais, demais. Daí, assim, o que eu acho muito interessante, por exemplo, Dolce & Gabbana tem vários perfumes com nomes de arcanos e cartas do tarô, tipo Exato. a Lua. A Natura tem um perfume, uma linha também de fragrância chamada Tarô. Aham, totalmente. Totalmente. Vão ali, né? Agora, eu quero perguntar para você, porque eu acho muito interessante, porque existe um baralho, um projeto, na verdade, que foi uma exposição que teve em Nova York, já que em 2010, que convidaram 78 artistas para interpretar as cartas do tarô. E entre Olha. eles, vários estilistas. E esses estilistas, eu imagino que cada um escolheu sua carta. Não sei se foi sorteado ou não, mas. Então, por exemplo, a Vivienne Westwood fez uma carta que chama O Carro, e Tá. ela pegou a Pamela Anderson, que é aquela praticamente uma pin-up, né? E ela Total. Anderson, a Pamela Anderson é muito ativista também ambiental, já desfilou para ela várias vezes, então tem a Pamela Anderson na carta dela. O que é o carro? Então, o carro é um arcano maravilhoso porque ele é impulso. Eu até brinco, quando o cliente tira o carro numa consulta, eu falo literalmente, o carro está na estrada, ele foi feito revisões e a estrada é excelente, momento de ação. O carro é mais ou menos como um Marte, que é ação em áreas. Vai porque está livre, sabe? Então, é um arcano muito positivo para a iniciativa. Quando você olha ele, é um príncipe numa carruagem puxada por dois cavalos. Então, é uma carta muito yang,
né? Ela é muito do proativo. E eu gosto bastante dessa carta. Ela tem e é interessante ela usá-la, né? E ela é uma ariana, né? Então, assim, tem tudo a ver o carro com o próprio Áries, né? Que é destemido totalmente. E o Marc Jacobs fez a carta que chama Cavaleiro de Ouros. Ah, olha que interessante. Então, aqui fala. Não, é que ele também é ariano. É isso, ele também é ariano, né? Ele também é bastante impetuoso, né? A gente tem a energia aqui do poder, né? O cavaleiro, você está falando que é o de ouros, não é? Então tem a questão do poder, né? Eu não lembro do mapa dele, que pena, mas ele deve ter algo em leão, né? Para ele ter escolhido essa carta. É um arcano menor, né? Então a gente sempre trabalha com o maior e o menor. Às vezes eu só trabalho com o maior. Só quando fica muito complicado que eu ponho o menor ou as runas. Mas ele sempre, ele fala assim, de brilhar, né? De acreditar no seu brilho e parar de seguir as outras pessoas. Então, ele é um motivador importante, né? Interessante, eu não sabia dessa história, eu vou pesquisar. Que legal. E o Louboutin, o Christian Louboutin, o famoso sapateiro. Sim, total. Fez um 9 de copas. Olha, que interessantíssimo, porque a gente está falando da energia da criatividade, sabe? O 9 de copas, ele fala muito. O copas é o próprio, é como se você tivesse aquela energia da água, né? Uma água que traz, que rega plantações, quer dizer, que faz a fertilidade crescer. Mas você vê que eu não sei o signo dele, você se lembra? Ele é mais simples, ele é mais modesto, com certeza, por ter escolhido esse arcano menor e não um maior poderoso. Mas aqui a gente está falando de muita criatividade. Agora, a carta que eu acho melhor, Jaque, é a do Karl Lagerfeld, que é o Rei de Paus, ou que fez a carta do Rei de Paus, e a foto, a imagem da carta é ele mesmo. Mentira, olha, interessante, virginiano com lua em gêmeos, né? Muito mental, né? Ele era um cara muito racional, eu imagino, né? Mas assim, ele não sabia disso, ele fez ele é a carta. Tá ótimo. Uma vez eu vi o mapa dele e ele era, assim, além dessa jovialidade que tem muito a ver com gêmeos, né? Se a gente tem um sol, uma lua, um acidente em gêmeos, seremos um idoso de 100 anos, mas com muita jovialidade, e isso que a gente viu o tempo inteiro na vida dele, mas assim, extremamente pragmático, metódico, detalhista, né? Então, pegava essa coisa divertida, mas eu imagino que trabalhando ali não devia ser tão fácil. Você conheceu ele, né? Conheci bem, tive esse privilégio na vida, sem dúvida. Total. Era uma pessoa muito amorosa e, claro, que tinha que ser muito exigente, porque ninguém chega onde ele chegou sem... Não, absolutamente. Que fez Chanel, Fendi por 50 anos, a própria marca, fez Chloé. Total. Né? Eu acho que esse lado metódico virginiano deve ter ajudado muito. E sabia muito bem, né? Graças aos gêmeos dele, né? Isso, e é assim, porque é uma combinação que o Mercúrio está exaltado, né? Porque Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Então, nós temos uma pessoa muito inteligente, geralmente muito boa em cálculos, em estratégia, né? E sincero, né? Porque eu li as críticas dele, ele era duríssimo, com críticas duríssimas, né? Que eu adorava entender. Porque ele realmente é sincero, porque muitos estilistas hoje são funcionários, são empregados. Sim, total. Não podem falar o que eles pensam. O Cal, apesar de ser, digamos, um funcionário de uma marca, sempre falou o que ele quis. Eu vejo assim que o tarô, ele, diferente das runas, que são esses dois oráculos que eu trabalho, ele, pela questão da imagem, ele é muito mais acessível, né, na verdade. Porque quando você tira uma carta, que você tira, por exemplo, uma torre, às vezes o cliente não precisa nem
de você explicar muito, ele já visualizou, não é? Então eu acho que é por isso que ele vem com tanta força assim na moda como um todo. E eu imagino que ano que vem cada vez mais e será maravilhoso, né? Vamos esperar. Termina, então, como é que está assim, esse segundo semestre, esse final de ano? Como é que você está vendo? O que, que os astros estão indicando aí? Então vamos falar, mas é ser astróloga poliana ou não? Qual você quiser ser, você sabe, a responsabilidade é sua. Então, eu sou otimista, eu sempre sou otimista, eu tenho fé, mas tem que ser realista, até porque eu tenho ascendente em virgem, né? Então a gente precisa ter realismo. A gente tem um final de ano complicado, Lília. Assim, eu estou falando só de Brasil, né? Brasil fez aniversário 7 de setembro, a Revolução Solar foi um dia antes, a gente puxa esse mapa, então nós vamos ter um final de ano muito belicoso. Então o belicoso é do governo, né, com todas as situações, e do povo também. Então, essa coisa de rosnar e mostrar os caninos, ela vai se acirrar. Então, a galera que é mais nervosinha tem que colocar as barbas de molho, porque as situações vão ficar mais tensas para esse lado mesmo, e a gente vai ter uma crise na economia que já é meio... As pessoas falam, mas eu não preciso de astrologia para isso, mas a gente olha em cima do mapa, né? Astrólogo, ele é apolítico, a gente olha a situação que está. E aí a gente tem, assim, fim de novembro, fim de outubro, novembro e dezembro, bem tenso, bem complicado, sabe? Num ano difícil, né? Sofrido para todos nós, que a gente está crescendo muito, mas assim, esse é um final de ano bem complicado. E aí, para fechar assim, de um jeito chatinho, dia 24 de dezembro, a gente tem um aspecto, sabe, né? Daqueles aspectos que a gente fala uozinho, que é a marca registrada desse ano, que é o moderno versus o conservador. Então, ali naquele 24, a gente tem isso com força e tal. Então, a gente vai precisar ter muita fé e ligar o botão da paz, de não vou entrar nessa vibe, não ficar nessa dos haters, porque o que a gente tem pela frente não é auspicioso, Lilian, infelizmente. Inclusive, eu sugiro, faça Natal intimista, não vá cair naquela de Natal, assim, combina 50 pessoas da família, porque vai dar BO. Mais ou menos assim, né? Eu fico rindo, mas é real. No dia 24, esse ano, nós temos uma assinatura que é um aspecto muito tenso e difícil entre Saturno, que é o conservador, que quer manter o status, que são as estruturas, né? O autoritarismo e tal, versus Urano, que é o que liberta, que é o que rebelde, que quer o novo. Quando esses dois planetas fazem esse aspecto, que é uma quadratura, eles fazem 3 vezes ao ano, quando eles se encontram. Sabe quando você tem 2 pitbulls que você afasta, mas no dia 24 eles se encontram de novo e dá aquela, né? Fazendo mais ou menos essa imagem. No dia 24 nós temos, quando a gente chama de grau exato, eles se encontram e aí então pode ser, não necessariamente nesse dia, mas aí 3 dias antes, desse dia, uns 3 depois, situações internas. Então, eu briguei com meu pai, que é autoritário e que é retrógrado, ou eu briguei com meu chefe, que fica impondo coisas que eu não aceito, ou o Estado, ou nós vamos ter ali um governante com alguma situação assim que as pessoas vão falar, agora realmente surtou de vez. Então, assim, que pode ser num núcleo pequeno, mas a gente está olhando governo, né? E quando a gente olha o governo, o Sol é um governante. Então, qualquer situação que o governo, de alguma forma, age, ele vai afetar a gente. Menos ou mais, mas afeta todo mundo, né, Lilian? Não tem jeito, né? Então, nós vamos ter. E aí é mais ou menos assim. Fim de outubro, a corda começa a ficar mais esticada, né? Usando esse termo, né? Não estica a corda. Essa corda vai esticar muito para ali em dezembro, né? Final de novembro nós temos um primeiro eclipse, começo de dezembro outro, e o eclipse é sempre um abalo, né? Ele mexe realmente. Para no dia 24 a gente, sabe, ter esse Natal assim, que é um Natal
que eu acho que vai ser um Natal, de alguma forma, com muita recessão e com as pessoas impressionadas aonde nós chegamos. Porque eu acho que a gente vai olhar assim, o que nós viramos, sabe? Eu estou falando em termos gerais, né? Cada um é um ser, né? O que eu vejo de positivo, que sempre há algo de positivo, né, dentro de qualquer situação, é que as pessoas vão estar mais solidárias. Então, vai haver mais união em ajudar aquele próximo, porque vai ter muitos próximos em situações que vão ficando cada vez mais difíceis. Então, assim, aquela coisa que eu vou comprar do pequenininho, do local, eu vou apoiar as uniões para ajudar pessoas que vão estar cada vez mais em situação de necessidade, né? A gente já está vendo isso. Então, isso é positivo. Nós vamos aprender que a gente precisa se unir, não esperar do Estado, né? E aí, quando Júpiter entrar em Peixes no 29, né? Já ali, né, nos últimos dias do próximo ano, nós vamos sentir essa questão da compaixão. Mas eu acredito que essa compaixão vai vir na terra arrasada, usar um termo bem pesado mesmo, sabe? Então, eu vejo mais ou menos por aí. Uma pessoa perguntou, tem alguma coisa de boa nesse ano? Tem, eu acho que todos olhamos para dentro. A gente, desde a pandemia, a gente começou a tentar entender mais as questões internas, as pessoas descobriram vários talentos que nem sabia que tinham, né? Então, eu vejo assim como um progresso, é só que um progresso em cima de muita pancada, né? Uhum. É verdade, é verdade. E tem uma coisa que é interessante, que eu acho, pelo menos, que acho que fazer o bem faz bem para quem faz o bem. Total, sabe? Para todo mundo. Então, essa solidariedade é maravilhosa. Ela mexe, né, com esse chakra, que é o cardíaco, que é o chakra que, inclusive, eu mostrei lá o quartzo rosa, né, que às vezes quando a gente está muito amargo, aponta ali para o chakra do coração, e que essa solidariedade, ela trabalha essa coisa de que a gente, sabe, do bem, fazer o bem olhando a quem, sem esperar nada em troca, simplesmente para agradecer, né, porque a gente precisa agradecer, né? E sobre previsão para 2022, faremos um vídeo oportuno, né? Vamos. Com mais esperança, né? A gente tem notícias boas. Então, esse vídeo vai rolar, que vai ser, eu acho que vai ser positivo o que a gente vai ouvir para 22. Vamos atravessar 21 com muita fé e com muita bondade no coração. Obrigada, Jaque. Obrigada. Beijo. Que acompanham a gente aqui. Eu adoro essas histórias. Se vocês tiverem mais histórias de superstições e de estilistas, é muito legal. Tá bom? Jaque, um beijo. Beijo, querida. Fica com Deus. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.